Bem-vindos ao portal do Vestibulando. Vamos agora a mais um tema histórico. Vamos falar agora sobre Idade Média. Mais especificamente, o período do feudalismo, né? As características desse sistema que marcou a Europa Ocidental, ali durante a chamada Idade Média. Mas antes, aproveito e solicito que se inscrevam aí no nosso canal e depois dê uma visitada no portal do vestibulando.com. Lá tem muitos materiais para estudantes, não só história, todas as disciplinas, né? Educação física, arte física, né? Literatura. Há uma quantidade enorme de material lá, todo gratuito, esperando por vocês. Bom, gente, então vamos lá. Quando falamos aí de Idade Média, né, dessa fase do feudalismo, temos algumas colocações a fazer. Então, Idade Média é aquele meio caminho entre a Idade Antiga e a Idade Moderna. Ou seja, inicia com a queda do Império Romano do Ocidente, diante dos povos chamados pelos romanos de bárbaros, né, germânicos, e vai até a queda do Império Romano do Oriente, né, do antigo Império Romano do Oriente, que era o Império Bizantino, em 1453. Então, esse período aí, ele tem algumas particularidades que nós vamos comentar a partir de agora. Nós temos, por exemplo, o período da Alta Idade Média, um período ainda de desenvolvimento do sistema feudal, de consolidação de igreja, né, da Igreja Católica. Nós temos um período ali de formação do feudalismo. Nesse período aí, quando nós falamos também de Idade Média, e o cuidado que nós temos que ter com isso, porque assim, por que médio? Né? Por que Idade Média? Esse termo foi criado pelos renascentistas da Idade Moderna. Então, é algo discriminatório, preconceituoso até. Né? Quando diz ali, tá, é um período que está no meio caminho, na metade entre a Antiguidade e a Idade Moderna, sim, mas ele nos remete à mediocridade, a médio, a mediano, né? Que seria aí o termo até preconceituoso em relação a esse período da Idade Média. Como diziam eles, há uma idade das trevas, um sono de 1000 anos, né? Quer dizer, como se a cultura tivesse estagnado, como se ela, entre aspas, não tivesse evoluído, né? Num termo do renascentista de chamar essa fase de Idade Média. Então, quando nós falamos isso, né, que é um termo da Idade Moderna, dos renascentistas, né, porque nessa época aí estamos falando, né, de transição, né, quando buscam a razão, né, quer dizer, tentando se livrar, segundo eles, daquela ignorância medieval baseada principalmente nos dogmas religiosos, nos mitos. Né, quer dizer, então, esse renascentista da Idade Moderna faziam críticas à chamada Idade Média exatamente por isso, por essa grande influência exercida pela Igreja naquele período, né, onde as mentalidades, as pessoas eram obrigadas praticamente a pensar igual. A igreja pretendia criar uma sociedade homogênea, que as pessoas que pensavam diferentes, né, muitas vezes eram perseguidas pela igreja. E essa era a crítica dos renascentistas. Mas, repetindo, tá? É um termo preconceituoso. Dizer que a cultura não evoluiu já é um erro, né? Porque as culturas são apenas diferentes. Dizer que uma é melhor que outra, né, com certeza não é a forma correta de se interpretar culturas. Né? Há apenas culturas diferentes, mas não há uma cultura superior à outra. Caso contrário, estamos aí caindo no erro do etnocentrismo. Bom, então, vamos falando agora desse período ainda, do que nós comentamos. Como dissemos, esse termo, né, de Idade Média, ele foi criado ali pelos renascentistas durante a Idade Moderna. Bom, para a formação desse sistema feudal, nós vamos ter influências romanas e influências germânicas, principalmente. Então, de influências romanas, naquelas comunidades rurais, as vilas, né? Essas comunidades que ficavam no campo, normalmente ali eram posses de patrícios ricos, né? Ou mesmo de plebeus enriquecidos também, né? Que eles eram comunidades campesinas que ficavam no campo. E essas vilas, em grande parte, elas deram origem a feudos também. Né? Por qual motivo que muitas vilas elas deram origem a feudos? Por quê?
Quando ocorreu a crise do século III no Império Romano do Ocidente, né, quando começa aquele período de anarquia militar e depois vem as invasões dos povos germânicos, né, povos bárbaros, como falavam os romanos, então muitas pessoas começaram a fugir para o campo. Mas fugir para o campo, buscar o campo também como alternativa para a crise. Por quê? Entravam poucos escravos em Roma, já que com a Pax Romana, ainda do Otávio Augusto, reduziram os confrontos externos, né? Quer dizer, o ímpeto de conquista dos romanos diminuiu. Se diminuiu, diminuiu também a quantidade de recursos que entravam para sustentar o Estado. E, além disso, entravam poucos escravos, que a maioria dos escravos eram oriundos de guerras. E Roma estava num período de estabilidade em relação às guerras. Né? Quer dizer, ela quase não guerreava, não atacava. Então, ela não tinha tantos povos dominados assim, para poder pagar tributos a ela e ela conseguir manter a máquina administrativa. E com poucos escravos também, diminui a produção no campo. Resultado disso, né? Aí o que nós vamos ter? O alto preço dos produtos, um processo inflacionário. E aí, os poucos produtos que chegavam na cidade já não eram suficientes para todos, né? E principalmente por conta de preços, né, elevadíssimos. Então, muitas pessoas começam a buscar o campo. E essas pessoas no campo, em parte também nas vilas, aceitam a chegada dessas pessoas na cidade. Porque se tu não tem um escravo, tu pega uma pessoa livre. Tu entrega a terra a ela, um lote de terra, ela trabalha e ela paga impostos a você. Quer dizer, você tem produção e vai ter lucro. Então era lá uma via de mão dupla. Né? Quer dizer, você busca, né, uma alternativa. A pessoa da cidade. Lá nas vilas, na comunidade rural, eles dão. Mas aí tu fica dependente dessa pessoa. Cria-se um ciclo de dependência. Daí o porquê o do colonato ele vai ser a base da servidão medieval. Do outro ponto para nós, nessa ideia de influência, nós temos aqui as influências germânicas. Né? O comitatus, por exemplo, bando de jovens guerreiros que tinham uma liderança, né? Geralmente a pessoa mais velha, e essa pessoa, entre elas, havia laços de lealdade. Eu sou mais velho, suponhamos, esse guerreiro, vamos guerrear. Quando nós tínhamos as conquistas, esses povos germânicos, né, eles não tinham essa ideia de centralidade. Nós conquistamos, eu administro. Não. O que eles faziam? Esses chefes militares distribuíam as conquistas de guerra com os seus comandados, com os seus generais, por exemplo. Quer dizer, então, quando ele entregava lote de terra a esses militares, né, desse comitatus, criava-se entre eles, principalmente, o que vai ser a suzerania e vassalagem. Né? A vassalagem, aquela relação de dependência, né, que, em parte, a partir do benefício, né, que era aquela recompensa, como eu falei, que no comitatus dava a seus soldados. Quer dizer, então aí está se estruturando esse sistema feudal, baseado na suzerania e vassalagem. Eu te dei um bem, você é fiel a mim. Né? Quer dizer, você traz fidelidade a mim e também vai me servir militarmente. Bom, nisso, né, o que nós temos? Outro ponto bem interessante também para essa formação do sistema feudal é o direito dentro das comunidades germânicas. Porque não é um direito, gente, com leis escritas, estabelecidas ali. Eram aquelas leis do dia a dia. Não pode isso ou aquilo, que é o chamado direito consuetudinário. Não estava no papel, não estava ali instituído, mas sabia-se, né, o que era costume que poderia ou não. Né, que vai ser, em parte, base do sistema feudal. Tanto que cada feudo ele tinha a sua interpretação de leis e criava suas leis específicas. Bom, nessa estrutura ainda, o que nós temos dessa sociedade feudal? Primeiro, que era uma sociedade estamental. Né? Quer dizer, cada grupo social tinha uma função específica. O teu nascimento, ele determinava o teu, vamos dizer assim, a tua sorte na vida. A tua sorte é o teu azar, de repente. Nasceu servo, tu vai morrer servo. Né? Quer dizer, tu nasceu ali nobre, tu vai passar a teus filhos essa nobreza. Eles vão ser também beneficiados no seio social. Né? Quer dizer, então a possibilidade ali de mudança de estamento era quase nula. Não é que não ocorresse, poderia ocorrer. Né? Porque pensem, por exemplo, né, pessoas ingressavam dessas classes
né, desses grupos sociais, dos estamentos, ingressavam no clero, né? São eles que vão compor o clero. Então há uma mudança ali, né, de repente, de status dentro da sociedade estamental. Outro ponto interessante, o poder era descentralizado. O que quer dizer isso? O rei ele não concentrava poderes. Por que o rei ele não concentrava poderes? Primeiramente, né, esse rei sendo uma figura simbólica, isso porque o poder estava nas mãos dos senhores feudais. Né? Porque o rei não tinha um exército permanente. Por que ele não tinha um exército permanente? Não tinha recursos para bancar, recursos financeiros, para bancar esse exército, já que, nesse período da Idade Média da Europa Ocidental, nós temos uma economia amonetária, né, com quase inexistência de moeda, e onde nós temos comunidades autossuficientes que eram os feudos. Então, para bancar o exército, precisava dessa economia monetária, para arrecadar recursos. Então, o rei ele ficava muito nas mãos dos senhores feudais, que em períodos de guerra cediam seus militares, seus cavaleiros, para o rei, né, para que lutar diante de um inimigo comum. Né? Quer dizer, então, o rei tinha uma certa dependência em relação a esses senhores feudais. Bom, então por isso, né, que nós temos ali esse poder descentralizado, né, nas mãos, né, principalmente dos senhores feudais, que apesar de terem recebido terra do rei, aos poucos esses laços vão quebrando com a mudança de gerações. E chega um período que, por mais que ele tenha jurado fidelidade ao rei, que essa fidelidade ela vai se quebrando. E aí esses senhores feudais vão se tornando, como alguns dizem, reizinhos, né? Quer dizer, vão se tornando, né, vão criando comunidades autônomas em relação ao rei, que eram os feudos. Bom, então dissemos há pouco que era uma economia amonetária, né, que o rei dependia do exército dos senhores, numa relação de dependência até. Agora tinha um porém. O rei, ele era chamado suzerano dos suzeranos. Ele doou terras a vários senhores, que são vassalos dele, que devem a ele serviço militar. Esses vassalos poderiam ser suzeranos de outros senhores. Então, por exemplo, né, um suzerano que doou algo a alguém, né, ele era suzerano de um. Né? Só que esse vassalo dele, que também era o nobre, poderia ter doado algo a alguém. Para essa outra pessoa, esse vassalo de um senhor já era suzerano. Quer dizer, por ter doado um bem a outra pessoa. Eu vou comentar isso mais à frente, detalhar. Bom, dentro dessa hierarquia social, abaixo do rei, nós temos o clero, membros da igreja que tinham grande influência na época, né? Pessoas que influenciavam governos, que influenciavam reis, né? Que tinham um controle, inclusive, um monopólio cultural, de interpretação da realidade, mas que isso falamos no outro momento. Bom, quem era esse clero? Então ele tinha ali uma subdivisão, o clero, né, entre o clero secular e o clero regular. Então esse clero secular, né, quem era ele? Era formado por aqueles membros da igreja, sacerdotes, que viviam fora dos mosteiros. Né? Então os mosteiros, lembrem, eram aquelas comunidades, eram aqueles locais onde geralmente ficavam isolados do mundo, como diziam. Então, o clero secular tinha contato com o mundo. O clero regular não tinha contato com esse mundo, com essa vida mundana. Né? Quer dizer, se dedicavam muito mais a orações. Então, esse clero secular era que tinha muita influência política, como nós dissemos há pouco. Né? Porque eles tinham contato com os governantes. Né? Tanto que influenciaram em diversas decisões políticas da época. Agora, o clero regular, como nós dissemos, formado por sacerdotes que viviam em mosteiros e regulado por um ensinamento, né, por uns princípios de um santo. Então, são as ordens que vão surgir, né, durante, né, essa formação dessa alta Idade Média ainda. Bom, então eles viviam em conventos, né, viviam ali nesses mosteiros, nessas áreas geralmente em oração, e quando nós falamos de regulado por ensinamentos de um santo, né, que vão dar origem a diversas tendências, né, dentro do cristianismo, dessas ordens religiosas, franciscanos, mercedários, dentre outros. Né? Bom, então esse clero regular, né, ele
normalmente ele era bastante culto, né? Porque essas pessoas elas realizavam, por exemplo, a produção de obras, né? Com os monges, né? Copistas. Então eles faziam leitura de livros antigos e reescreviam esses livros, né? Faziam uma releitura, é como se fosse quase que uma, vamos dizer assim, que fossem impressoras do período, entre aspas, né? Mas dizer porque eles reescreviam as antigas obras, até mesmo realizando traduções, né? Eles foram muito importantes, né, para manutenção de algumas obras do passado. Bom, outro grupo, nobreza. A nobreza, ela tinha terras, ela tinha influência política, né? Nós vamos ter aí uma divisão, evidentemente, entre eles. Aqueles que eram mais palacianos, que viviam na corte, no palácio, e que circundavam ali o rei, e aqueles que ficavam normalmente nos feudos, né? Nas administrações. Depois nós vamos ter os condados, ducados, por exemplo. Então, aqui, ó, a alta nobreza, normalmente príncipes, duques, arquiduques, marqueses e condes. A pequena nobreza, nós vamos ter viscondes, vamos ter os barões e cavaleiros, né? Quer dizer, todos eles aí gozavam desse status de ser nobre e que normalmente tinham influência na sociedade, né? Que vão ocupar cargos, que vão ter os cargos de mando, que vão comandar feudos, por exemplo. Então, é um grupo ali que era, de qualquer forma, privilegiado nessa sociedade, né? Nesse período, por exemplo, esses cavaleiros eles tinham muita influência, né? Quer dizer, pelo menos local, tinham prestígio, né? Porque, apesar de obedecer ali ao seu suzerano, né? Eles tinham prestígio porque eles eram essenciais dentro desse conjunto, principalmente de sociedade, porque eles eram responsáveis pela proteção militar do feudo, né, da área onde eles moravam, de onde eles atuavam. Bom, disso o que, é que nós temos ainda nessa sociedade medieval? Os servos, né, que mantinham uma relação servil, né, com o senhor feudal. Então, o que era uma relação servil? Uma dependência. O senhor feudal doava a esse servo terras, né, para ele e para a família, e lá ele tinha obrigação de produção, de produzir produtos, né, ou da cultura, né, plantar, colher, né, abrir estradas, né, quer dizer, ele tinha uma série ali de atribuições, né, quer dizer, e esse senhor feudal dava ao servo ainda a proteção, além da terra. Né? E na contramão disso, quer dizer, nesse tomar lá da cá, eu te ajudo, tu me ajuda, né? Esse servo, ele trabalhava para sustentar o seu senhor e também pagava diversos impostos, que nós vamos ver à frente. Bom, então esses servos, né, estavam na base da sociedade. Era a maioria, né, era que realmente trabalhavam para sustentar as outras classes. Então, nessa produção do servo, né, nós tínhamos uma produção, evidentemente, era mais para subsistir, né, porque as condições para os servos elas eram péssimas, condições de vida, né? Muito trabalho e poucos recursos. Eram explorados por esses senhores feudais. Lembrando que o servo ele estava preso à terra e não poderia abandoná-la. Era uma condição quando criaram, por exemplo, lá no Império Romano, ou quando nós dissemos no final do Império Romano, um colonato, quando o servo estava preso à terra por conta de obrigações, que é típico da formação a partir do colonato desse sistema de exploração. Bom, temos ainda o que nós temos aqui é o seguinte: a condição desse servo, né, de subordinado a esses senhores feudais estava bem presente no discurso da igreja. A igreja dizia, né, que você está sendo provado, filho. Há uma aprovação de Deus. Né? Isso aí é necessário para você, de repente, alcançar o paraíso. Então a igreja ela ajudava, né, nessa manutenção dessa hierarquia social. Dentre esses servos, havia também nessa base da sociedade, né, os vilões, que não eram servos, tá, gente? Eles normalmente eram donos, tinham algumas posses, mas em troca de proteção, eles entregavam a sua terra, né, a um senhor.
E ao entregar essa terra ao senhor, né, o que acontecia? O senhor feudal, eles ganhavam proteção. Mas, né, apesar da terra dele ser incorporada à de um senhor feudal, eles tinham até um certo privilégio, vamos dizer assim. Exerciam pequenos cargos de mando dentro do feudo. E não estavam presos à terra, tá? Que era interessante. Bom, o que nós temos a partir daqui ainda sobre a relação de servidão? Nós temos, a princípio, essa dependência do servo em relação ao seu senhor, a obrigação de pagar muitos impostos numa economia que era agrícola, gente. Ela estava ligada ao campo, com quase inexistência de moeda, uma economia ali que seria monetária, a princípio. E uma economia autossuficiente. Quer dizer, o feudo ele produzia o necessário para o consumo da sua população. Bom, dentro dessas relações, o que nós temos ali? A chamada relação de suzerania e vassalagem, que eu comentei anteriormente, e agora a gente vai aprofundar um pouco mais. Gente, o suzerano, o segredo está é aquele que doa. Ele faz a doação de algo. Ele dá a proteção ao seu vassalo. Então, o seu vassalo recebe um bem do seu senhor, que pode ser a terra, né? E lá ele dava proteção a esse vassalo. Esse vassalo, ao seu senhor, ele era fiel e deveria prestar o serviço militar. Percebam que quando nós falamos de suzerano e vassalo, era uma relação entre nobres, tá, gente? Não era um camponês, o camponês não poderia ser um vassalo. Era uma relação entre nobres, do suzerano que doa e o vassalo que recebe. Aí do que eu falei há pouco, esse vassalo, ele vai ser para sempre e unicamente vassalo? Não. Ele poderia muito bem, da terra que esse suzerano deu a ele, e doar a uma outra pessoa. Ou fazer, de repente, uma doação de outra coisa a um outro senhor, né? A um outro nobre também. Ele continuava sendo vassalo desse suzerano. Mas da outra pessoa a quem ele doou um bem, ele era suzerano. Então, quer dizer, um suzerano, ele poderia ser vassalo de outros senhores. Um vassalo poderia ser suzerano de outros senhores, nas relações entre nobres. Percebam que quando falamos aí da servidão, tem algo interessante também. Tá, mas o senhor feudal, o suzerano, ele deu uma terra, ele cedeu a terra ao servo, mas o servo não era nobre. Daí o porquê servidão. Ele era servo por ser camponês e deveria não era prestar serviço militar, mas trabalhar na terra, abrir estradas. Percebam só que tu tem o suzerano, tu tem o senhor ali, né? E se fosse um camponês, ele trabalhava na terra para sustento desse senhor. Se fosse um nobre, ele não trabalhava, porque era indigno um nobre trabalhar. Esse nobre, ele prestaria serviço militar ao seu suzerano, sendo ele um vassalo. Bom, então o que temos aqui agora, para nós fecharmos os nossos comentários, vamos falar um pouco aqui sobre essa autossuficiência, né? Como nós dissemos, o feudo, ele era a unidade da produção da Idade Média. Nós temos aqui, ó, a representação de um feudo, né? Normalmente uma área de castelo, as áreas de produção ao lado, né, dos campos dos servos, né? Aqui, muitas vezes, dentro desse castelo moravam outros nobres também com o senhor, ou outros nobres moravam nas redondezas, né, desse castelo, dentro do feudo ainda. Quer dizer, então, nessa unidade de produção, né, você tinha ali os produtos agrícolas, né, você tinha ali esse servo também uma série de obrigações para com seu senhor. Bom, aqui a subdivisão desse feudo, nós tínhamos manso, senhorial, as terras do senhor, que não era só o castelo, gente. Além do castelo, tinham áreas que poderia ser aqui, que era de cultivo do senhor. Aí quer dizer, ele vai cultivar? Não. O servo ia lá cultivar e vamos ver depois sobre isso. Então, quando falamos de manso, pode vir em outras provas, como tenência, vai ser a mesma coisa. Manso senhorial ou tenência senhorial. Bom,
Aí temos aí o manso servil, ou tenência servil, terras que foram repassadas do senhor feudal aos servos, né, que são usadas pelos servos, né, para a sua subsistência. Ele produz, né, produz tudo para ele? Não, vamos ver que não, que ele tem que entregar parte da produção ao seu senhor. E o manso comunal, as terras comuns, bosques, pastos, né, onde eram realizadas ali a caça, né, e outras atividades. Né, terra comuns a nobres, ao senhor feudal e também a seus servos. Bom, aqui a representação, gente. Percebam aqui, ó, a área do castelo, né, nas proximidades a área do senhor, né, que seria esse manso senhorial, que não era só o castelo, né, redondezas. Nós temos aqui o moinho, que normalmente pertencia ao senhor também, ó. Percebam aqui o manso senhorial, toda essa área aqui. Né? Nós temos o manso servil, a distribuição, ó, isso tudo dos servos, né? Áreas dos servos aqui, ó, várias delas seriam dos servos. A igreja sempre presente ali, né, durante a Idade Média, né? E aqui as terras comunais, tá? Que nós comentamos também agora acima. Isso aqui seria uma representação de um feudo. Bom, como nós dissemos, vamos falar agora dos impostos feudais, os tributos feudais. Né? Durante a Idade Média, no feudalismo, os servos tinham que pagar uma série de impostos aos seus senhores, ao senhor feudal. Gente, era uma condição de exploração. A vida do servo não era nada fácil. Eles eram super explorados pelos seus senhores. Um dos impostos, a núdova, que era a obrigação de manutenção do castelo, né? De fazer construções, de fazer reparos, né, no castelo. Outro imposto era a corvéia, quando o servo ele ia para trabalhar nas terras do senhor, naquela que nós mostramos agora há pouco, no manso senhorial, ele ia trabalhar no manso senhorial de 3 a 5 dias por semana. Poderia ser mais, de repente. Quer dizer, podia até ser menos, dependia muito do senhor. Era variável, tá? Então, ele ia produzir, ele ia construir estradas, ele ia canalizar, de repente, a água, ele ia trabalhar para o senhor nesse manso senhorial. Detalhe, ele não recebia nada por isso. Ele estava pagando pelo uso da terra que foi cedida a ele. Bom, outra era a talha. Bora imaginar que o servo trabalhou 4 dias nas terras do Senhor. Sobravam 2 dias da semana para ele trabalhar na terra dele, porque um dia, né, ele era reservado para a igreja. E aí, esses 2 dias, do que ele produziu na terra dele, percebam só como eram explorados. Na corvéia, ele produzia na terra, no manso senhorial, e não ganhava nada por isso. Estava pagando pelo uso da terra. Dos 2 dias, como eu coloquei de suposição, que ele trabalhava na terra dele, cedida a ele pelo Senhor, parte da produção era entregue ao seu Senhor também. Percebam só a condição de exploração do servo. Banalidades. Para ele usar o moinho, para usar o arado, ele tinha que pagar ao seu senhor também. Como eu disse, a vida do servo não era fácil. Aqui, outro, uma morta. O servo morreu. O filho quer assumir a terra. Tinha que pagar para isso. Muito difícil a vida do servo. Bom, taxa de justiça. O senhor feudal ele funcionava também ali como um juiz. Ele intermediava as intrigas que ocorriam dentro, de repente, desse feudo. Então, para isso, para ele administrar a justiça, tentar a imparcialidade até, que consequentemente geralmente é difícil, né? O que acontecia? Esses servos e vilões tinham que pagar ao senhor para ele mediar essas intrigas, esses desencontros. Outro, Tostão de Pedro. Parte da produção servil seria o dízimo para a igreja, né? 10% da produção era entregue para as obras da igreja. E também tínhamos a formaliagem, né? Que deveria, no caso, a pessoa que quer casar com uma mulher de outro feudo, teria que pagar por isso. Deveria casar com a mulher do próprio feudo. Mas quer casar com outra, não tem problema. Pague por isso, que era a formaliagem. E a captação. Cada pessoa, né, dentro do manso servil pagava um imposto ao senhor. Tu tem 5, 10, 15 filhos, tu vai pagar um valor por cada pessoa que tu tens dentro da tua área como servo.
Como eu disse, a vida do servo não era fácil, era uma condição de total exploração. Bom, aguarde nossas próximas videoaulas. Vamos falar também sobre cultura medieval, vamos falar sobre a influência da igreja na Idade Média e também, evidentemente, o período de transição para a modernidade, quando nós vamos ter as cruzadas, peste negra, Guerra dos 100 Anos, que virão nas próximas aulas aqui no nosso canal. Um grande abraço em todos e até a próxima!